A gente vive na ditadura comunista ou a esquerda morreu? Qual é a verdade? O professor Vladimir Safatli mais uma vez está declarando que a esquerda morreu. Agora ele foi no podcast Inteligência Limitada para falar sobre isso. E eu quero assistir com vocês. O professor Vladimir Safatli, ele foi meu professor na faculdade de filosofia. E então, assim, se ele falar muito difícil também, eu dou uma traduzida que eu já tô acostumada. É ditadura comunista ou a esquerda morreu? Das duas, uma. Qual que é a verdade? Vamos escutar aqui o professor. Então vem comigo, meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, eu também sou formada em filosofia, como eu falei aqui agora. Nesse canal aqui eu procuro pensar um pouquinho e rir também, porque tá difícil. Aproveita e dá um like, se inscreve que não te custa nada e é tão bom pra mim. Que aí não tem jeito. Alfabeto das colisões. Fala em colisões, essa última eleição aí foi uma eleição de colisões, né? Foi uma experiência complicada, né? Principalmente aqui em São Paulo, né? Cadeirada, sangue, porrada. Pra onde a gente tá indo, hein? Esse mundo mais ideologicamente separado, extrema esquerda, extrema direita, e parece que os candidatos agora vão ter que ir para um lado ou para o outro, né? O meio não tá mais conseguindo eleger muita gente, né? Não, de fato, a gente tá numa situação onde eu diria que a política foi para os extremos. Né? Já faz um tempo. Só aqui ou é uma... É mundial. É mundial, isso, não é só aqui não. O Brasil faz parte do mundo, às vezes a gente esquece, mas de fato isso é um fato. Né? E faz tempo que eu venho insistindo nesse ponto. E dá para colocar um início? Dá para colocar um momento que ele começa? Olha, desde a crise de 2008, né? Já ficava claro. Desde a crise dos subprimes de 2008, onde talvez vocês lembrem, quer dizer, teve uma crise econômica que se demonstrou completamente ingovernável. Porque, tecnicamente, a gente está em crise econômica desde 2008. Então, você percebe? A gente não saiu praticamente 15 anos de crise. Olha que coisa interessante. Então, a crise ela deixou de ser um momento de tensão que nos leva a uma outra situação, entendeu? Ela virou, na verdade, um regime normal de funcionamento. Ela virou um regime de governo. A crise é uma condição para o governo. Porque quando você está em crise, então é uma coisa, olha, a gente está em crise, então medidas excepcionais podem ser tomadas, então certas questões vinculadas à normalidade democrática podem ser colocadas em questão. Então você generaliza dinâmicas de exceção. E é isso que aconteceu. E o que era para ser temporário fica perene. Exatamente, você tem toda a razão. Né? Então, dentro desse horizonte, ficou muito claro que assim, o sistema de acordos que organizava um pouco nossas vidas, ele entrou em colapso. E a extrema-direita ela foi crescendo por quê? Porque ela é uma força de ruptura. Então ela fala, não, de fato, não tem mais nenhuma maneira da gente conseguir gerenciar nossas vidas da forma como antes a gente fazia. Mas estranho que a esquerda era esse ponto de ruptura, né? Ela perdeu esse papel? Perdeu. Esse é o nosso drama. Esse é exatamente o nosso drama. Ela virou um gestor, ela tenta gerir de maneira mais humana as crises nas quais a gente se encontra. Entendi. Mas só para você ter uma ideia, assim, para a gente ter mais clareza do que a gente está falando, né? Por exemplo, a gente tem várias crises juntas hoje. Crise ecológica, crise econômica, social, política, crise psíquica, por aí vai. Pega o caso da crise ecológica. Né? Você acha que é possível efetivamente gerenciar a crise ecológica? Tudo que foi feito, ela conseguiu retardar o processo da crise ecológica? Parece que não. O que tudo indica, não. Né? Quer dizer, na verdade, a gente acelerou essa dinâmica. A gente acelerou porque não é uma coisa da boa vontade. Lá para frente, né? 2030, não sei o que, a gente vai zerar não sei o que e tal. Exatamente. Você tem 3 graus de aumento da temperatura média, isso já está se realizando. As pessoas já percebem que elas já têm uma mudança radical do que era o seu meio ambiente. O meio ambiente, as pessoas lembram, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, agora era um momento de frio. Então isso acabou. Enchentes. Tornados, e furacões. Você vai tendo um meio ambiente que não é mais aquele com o qual você lidava anteriormente. Né? Só que o que acontece? Você espera que as causas disso pudessem ser combatidas. Né? E as causas são muito claras. Quer dizer, basta você ver qual é o modelo econômico que a gente tem. Como é que você tem a ocupação da terra, certo? Como é que você tem a sujeição da ocupação do espaço, as exigências maiores de... O lixo. Exatamente, o lixo, certo? A escolha do agronegócio como escolha preferencial da nossa economia, com tudo que isso implica. Da água, né? Exatamente, exato, entre tantas outras coisas. Então você espera o quê? Numa situação de crise, as pessoas elas vão desenvolver as ações possíveis para que as causas parem. E a causa não foi tocada, pura e simplesmente. Então você sabe que o processo vai continuar. É porque me parece que os governos eles não têm uma pretensão de ser de uma coisa que passe 30, 40 anos. Ele quer resolver economicamente os problemas daquilo lá e aí depois causas como a ecologia deixa mais pra frente, porque não vai ser agora que vai aparecer alguma coisa, né? Não, você colocou a questão mesmo como ela acontece. Eu diria o seguinte, tem uma razão para isso. Isso não é só um problema de governo. O nosso sistema de produção funciona dessa forma. Você está dentro de um processo como um processo capitalista, onde assim,
ele é baseado numa ideia, que é a ideia da maximização dos interesses individuais. Tá. Você tem seus interesses, o outro tem seus interesses, então cada um tem que correr atrás dos seus interesses. Se todo mundo correr atrás dos seus interesses, a riqueza comum vai se produzir, entendeu? Porque você tem seus interesses, você quer fazer um produto melhor do que o outro, então para que você consiga mais espaço, concorrência, toda essa história. Só que numa lógica como essa, veja, os seus interesses individuais são interesses daqui para 5, 10 anos. Daqui a 30 anos você não está mais aqui. Por que você tem que se preocupar com o que está acontecendo no mundo daqui a 30 anos? Você nem vai estar aqui. Então, do ponto de vista dessa racionalidade que nos é natural, certo? A questão fundamental é como eu aproveito a situação de crise ao meu favor, e não como eu tento eliminá-la, porque eliminar, como você falou, exige um raciocínio de longo prazo que não tá no horizonte. E aí? Bem, aí a gente vai caminhando paulatinamente para a catástrofe. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Exato, eu vim aqui para você mais ou menos. Para dar essa notícia para Bom, então, basicamente, o que ele está falando a gente teve uma crise em 2008, que foi aquela crise dos bancos, que foi uma crise imensa que os governos de vários países aqui dos Estados Unidos, com certeza, foi o Obama, que deu dinheiro para os bancos se safarem, assim, e aí começou uma crise muito grave, que ela foi meio apagada e ela tá rolando ainda. E aí então, a gente tá numa situação de crise durante todo esse tempo. Então, assim, numa situação de crise, não dá pra você, sabe, meio que você fica amarrado, de mãos atadas, entendeu? Então, isso também, porque a gente sente essa sensação de mãos atadas, essa sensação de que não se fala da coisa que tem que se falar. A gente fala da bunda de um, da foto do feto de outro, sabe? A gente fala das celebridades, a Virgínia fez outra plástica. Mas o que a gente precisa falar não é falado. Por exemplo, aqui no meu canal mesmo, vídeos que tem as visualizações mais baixas são vídeos que falam sobre a mudança climática, que é a coisa que a gente mais deveria estar falando. Porque é a coisa mais imediata, né? Mais urgente. E é uma sensação de que a gente não realmente, assim, né? Tá em crise. Em crise você fica meio... Você fica no stand-by. Todo mundo sabe, no final das contas, né? A gente percebe, quase em câmera lenta, sabe? E a gente vai... Uma coisa anunciada que todo mundo fala, parece que vai ser isso mesmo. E você vai naturalizando um nível de desespero. Né? E só que, é claro, você vai procurando maneiras de não pensar nisso. Né? Maneiras de falar, não, mas tudo bem, mas eu tenho outras questões a pensar, tenho meus problemas pessoais a resolver. Mas no fundo, você sabe que o nosso tempo está contado. A gente está comprando tempo. Entendeu? A gente está assim, tentando ganhar um pouco mais de tempo. Mas é claro, numa situação como essa, várias consequências se produzem, porque algo em você lembra disso. Então algo em você vai te impedindo de realmente estar satisfeito numa situação como essa. Então você vai vendo a implosão psíquica de todas as pessoas. E a tecnologia que muitas vezes salvou a humanidade, parece que ela não está conseguindo resolver esses problemas, né? Então, essa é uma questão interessante. Quer dizer, qual foi a função da tecnologia até agora? Eu diria duas coisas. A primeira delas é a seguinte: todo povo, toda sociedade é produtora de tecnologia. A gente criou um pouco a ilusão de que, assim, as sociedades ocidentais conseguiram criar uma tecnologia que colocou a gente numa dimensão de progresso, de desenvolvimento, né, contrariamente a outras sociedades que estavam mais ou menos numa posição de letargia. Só que isso já é uma história completamente falsa. Né? Por exemplo, sociedades ameríndias eram produtoras de alta tecnologia. Verdade. Tecnologia médica, bem, os incas com tecnologia de astronomia, a engenharia. Tem vários pontos extremamente desenvolvidos. Só que essas tecnologias elas foram apagadas, elas foram silenciadas. A gente diz assim, uma tecnodiversidade do mundo, ela foi eliminada. Né? Então isso tem um lado. Por outro lado, essa tecnologia que a gente conhece hoje, ela não está operando, tendo em vista o aumento da riqueza social, a melhoria da vida das pessoas. Até porque basta você ver, quando as tecnologias se desenvolvem, a vida das pessoas efetivamente melhora ou piora? Pior. Muitas vezes é piora porque... Eu estava falando até da tecnologia quando a gente começou a conseguir maximizar a alimentação, o plantio e tudo mais. Nesse momento a tecnologia ajudou, porque tinha também um pessimismo de que a gente não ia conseguir alimentar todo mundo e tudo mais. Mas essa é uma coisa muito interessante que você está falando. De fato, a gente tem essa ideia da escassez como horizonte normal da nossa sociedade. Como se, assim, a sociedade normalmente está na escassez. Só que eu lembraria o seguinte: nenhuma sociedade é sociedade da escassez e da penúria. O cara que mora na Samoa Ocidental, lá no meio da Oceania, e que vive só de coco e de peixe, ele acha que ele é rico. Verdade. Ele não sente que... Para ele não é escassez aquilo. Aquilo é a realidade. Não, para ele, porque é o seu horizonte de necessidade está lá. A gente olhando, fala, cara, o cara consegue. Exato. Mas a gente, na nossa sociedade, a gente se sente pobre. Isso é um dado interessante. Nunca satisfeito. Né? Nunca satisfeito, exatamente. Então eu diria... Isso é uma construção? Isso nosso sistema é feito para isso, para você sentir que tem alguma coisa que te falta. Para sentir que não, eu estou em falta. Eu tenho uma coisa que eu não tenho. Né? Então eu preciso continuar. Tem uma coisa muito legal que o Vladimir faz, que
ele vê pelo lado psicológico também da coisa, como que o contexto, né, social afeta o indivíduo. Eu acho isso muito interessante. E uma coisa que eles estão falando ali, eu vi uma frase muito interessante, que é assim, o problema do mundo não é alimentar os famintos, é saciar os que têm demais. A viagem, ou é bens materiais, ou é o amor que você tem que encontrar? Tantas outras. A ideia de que o desejo ele foi inscrito sob a figura da falta. Desejar é sentir a falta. E você sente que isso é uma coisa mais recente, que antigamente nossos pais, nossos avós tinham menos essa coisa do desejo, eram mais satisfeitos com... Esse é um processo que se acelera. Eu sinto isso um pouco, que não tinha tanto esse desejo de possuir, ou de... Era uma coisa mais tranquila, né? Principalmente o pessoal que morava no interior, né? Não, veja, de uma maneira ou de outra ele sempre esteve lá, né? Mas é fato que você vai criando uma aceleração da situação. Uma aceleração a partir do momento que você, sei lá, se você tem um sistema material de bens, então, sei lá, você tem uma geladeira que dura 30 anos. Então, durante 30 anos você sabe que você não tem que ficar arrumando dinheiro para ganhar uma geladeira nova. Mas agora a geladeira dura 5, dura 4. Né? Então você precisa trocar. Então, quer dizer, você tem um sistema de obsolescência contínua de objetos. Programado, inclusive. Né? Programado, inclusive. O carro, ele muda todo ano alguma coisinha para você. Isso vai mexer no seu desejo em todos os níveis. Já é velho, né? Esse já é velho. Social piorou isso com a comparação muito mais frenética com os outros, né? Você não tinha essa comparação. Você não sabia o que teu amigo estava fazendo, para onde ele viajou, só quando você encontrava com ele. Hoje em dia, diariamente, você está vendo o que as outras pessoas estão comprando, onde elas estão indo, né? Você tinha, mas é verdade que talvez não nesse nível. Não, né? nem Quer dizer, você tem a ideia é que você vai acelerando esses processos. Aquela coisa do filme americano, do cara olhando o jardim do vizinho, falava que ele trocou de carro. Era nesse nível, né? Era mais próximo só. Mas já nos anos 60, 9 entre 10 estrelas usavam palmolive. Né? Ou seja, aquela coisa de que, não, peraí, eu preciso estar dentro. Então, quer dizer, só para dizer, isso é um dado estrutural desse nosso sistema de produção. E ele toca o nosso desejo subjetivo. É importante lembrar isso. Nosso desejo não é uma invenção individual. Ele é uma produção social. Isso a gente está falando do capitalismo. E o movimento de China e outros países que foram... Nosso desejo é uma produção social. Veja, o que a gente deseja não tem a ver, não tem só a ver com o que tem da nossa personalidade individual. Mas sim o que a sociedade também constrói. Dinheiro para ganhar uma geladeira nova. Mas agora a geladeira dura 5, dura 4. Né? Então você precisa trocar. Então, quer dizer, você tem um sistema de obsolescência contínua de objetos. Programado, inclusive, né? Programado, inclusive. O carro, ele muda todo ano alguma coisinha para você. Isso vai mexer no seu desejo em todos os níveis. Já é velho, né? Esse já é velho. Social piorou isso com a comparação muito mais frenética com os outros, né? Você não tinha essa comparação. Você não sabia o que teu amigo estava fazendo, para onde ele viajou, só quando você encontrava com ele. Hoje em dia, diariamente, você está vendo o que as outras pessoas estão comprando, onde elas estão indo, né? Então ele está dizendo que o desejo é construído socialmente. Então vamos ver. Por que, vamos dizer assim, revistas colocam uma imagem de um homem ou de uma mulher? Tem aquela revista Men's Health, né, que sempre tem um homem gostoso na capa. Aí tem as boas formas da vida. Tem as, sei lá, Marie Claire da vida. Que bota uma pessoa ali e aquela pessoa, né, você coloca... Porque quando é primal, é uma coisa primal da humanidade. Quando você coloca uma pessoa, a cara da pessoa assim numa tela grande ou num negócio grande, tipo, aquilo, só isso já causa pra você uma sensação de que aquela pessoa é grande. E no cinema, as atrizes, nas novelas, né, então essas pessoas que a gente vê nas telas, que a gente vê nas fotos, elas vão formando o nosso desejo, porque a gente vai vendo, e elas estão como, né, como os exemplos maiores, né, os mitos, vamos dizer assim, nossos. Então a gente vai desejando aquilo que elas são instantaneamente. A gente vai desejando, por exemplo, ser malhada, ter uma barriga tanquinho. Por exemplo, como eu não tenho, eu vejo alguém que tem, alguém que é, sei lá, uma atriz da Globo, que eu acho ela foda, acho ela boa atriz e tal, não sei o que, eu olho, putz, eu não tenho. Só que eu sei que ela tem o tanquinho, porque como ela é um produto, ela malha pra ela ficar com o tanquinho, pra ela poder sair na capa da Boa Forma e vender revista. Entende como é o negócio? E aí eu desejo ter o tanquinho, sendo que aquilo é o trabalho da pessoa. É o trabalho dela, por isso que ela tem aquele tanquinho, gente. Porque pra você ter um tanquinho, meu amigo, de verdade, né, que não é lipo HD, você ter um tanquinho, você tem que viver de abdominal, meu querido. Não pode ter uma vida, tomar uma cerveja, não. Então é isso. Então esse desejo, ele é construído. Para isso, nosso desejo não é uma invenção individual. Ele é uma produção social. A gente está falando do capitalismo. E o movimento de China e outros países que foram para outro caminho? Para onde eles estão indo agora? Por exemplo, China, que tem o que a gente falou desse planejamento a longo prazo, né? Eles não planejam
para 5 anos, eles planejam para 40, 50, 60 anos. Uma boa questão se de fato a gente está falando de um outro regime mesmo. Né? Quer dizer, alguns vão dizer, não, China, por exemplo, é um capitalismo de Estado. Verdade. Não é um capitalismo de Estado, é um capitalismo onde o Estado tem uma função planificadora. Quer dizer, funciona mais ou menos como capitalismo, do mesmo jeito, mesmo tipo de produção, só que você tem o Estado planificador. Né? E que me parece uma ideia muito mais precisa. Não é um regime socialista, não tem nada, é muito longe disso. Um regime socialista onde todas as empresas têm joint ventures com as empresas, com as maiores multinacionais, onde que é o regime socialista onde, se ele sumir, todo o sistema capitalista desaparece. Colapsa. Tudo ele colapsa. Quer dizer, o grande parque industrial do mundo hoje é a China. Verdade. Né? A China conseguiu criar em 10 anos mais empregos industriais do que toda a Revolução Industrial. 85 milhões. Esse? Cara, é um absurdo. É muito impressionante mesmo. Muito impressionante. Os caras saíram da pobreza, da falta. O que mostra talvez uma coisa interessante que é como a ideia de planificação, ela funciona de uma certa forma, né? Essa ideia de que você vou deixar os agentes econômicos agirem livremente para um país de estatura continental como a China não funciona. Mas voltando para as ideologias, quando a gente tem esse avanço então desse consumo desenfreado, ainda nos 80 e anos 90 a gente não vê essa divisão muito clara, né, de extrema direita, extrema esquerda. Por que ela começa nessa crise que você falou? Por quê? Porque tem uma necessidade, tem um sentimento de revanche, de vingança, alguém tá tirando meu emprego, alguém tá pegando as coisas que eram para mim. De onde vem isso? Então, veja, no caso do Brasil, vem do fato também da gente ter saído da ditadura militar no começo dos anos 80. Era muito recente. Era muito recente, né? Então você vai ter uma situação onde vai se impondo a ideia de que governar é constituir grandes coalizões. Grandes coalizões, grandes consensos. E, na verdade, a história da Nova República é um pouco essa história. Você pode lembrar, os governos da Nova República tinham 15 a 16 partidos. Né? Tinha partidos que iam da direita à esquerda. Sei lá, o governo Dilma, por exemplo, que ainda está dentro desse horizonte, a coalizão da Dilma ia do PCdoB até o partido do Marco Feliciano, Partido Social Cristão. Estava tudo na base do governo. E por que é escolhido esse modelo? Porque, bem, primeiro você tem essa ideia do presidencialismo de coalizão. Né? Quer dizer, você não tem um partido que consiga ter a maioria no Congresso. O Congresso brasileiro foi feito para isso. É obrigado a... Você não consegue. A única vez que isso aconteceu foi no começo, acho que 86, quando o PMDB conseguiu a maioria mais um. Tá. Depois isso nunca mais aconteceu. Então você tem que criar essas grandes coalizões, porque são as oligarquias locais que se ajustam a partir dos sistemas de partidos, esse tipo de coisa. Então, com isso, parecia que a política era uma conquista do centro. Você tinha que sair para conquistar o centro. Né? Só que a Nova República ela chega num esgotamento. Mais ou menos por volta de 2013. As grandes manifestações de 2013 são marco disso. Fala, olha, esgotou, não dá para crescer mais nesse modelo, porque o modelo ele travava. Porque assim, como? Travava. Se você está num grande consenso, você não consegue nem ir muito para frente, nem ir muito para trás. Então, digamos, pegar um exemplo. Você tem lá você tem um pessoal feminista que te apoia, que é o aborto. Você tem um pessoal que é evangélico que também te apoia, não que é o aborto. O que você faz? As duas demandas, elas se anulam. Então, o que vira o governo? Você vai tentando gerenciar essa paralisia. Né? Isso valia por todos os lados. Por exemplo, o Brasil, mesmo sendo um país que tinha aplicado políticas neoliberais muito fortes, era um país que das 4 maiores empresas, 2 eram estatais. Que era a Petrobras e a BR Distribuidora. Dos 2 maiores bancos, 2 eram estatais, que era o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Isso é um caso único das 20 maiores economias do mundo. A parte da China, que aí é uma outra situação. Mas a situação de capitalismo... Por que acontecia isso? Porque a Constituição de 88 construiu uma espécie de balança, de ponto de equilíbrio frágil. Que assim, não vamos aprofundar as transformações neoliberais, mas também não vamos mandar muito para o outro lado. Isso durou um tempo. Quando isso entra em colapso, porque as pessoas vão sentindo que você tem um modelo que ele não consegue entregar aquilo que ele promete que você vai ter uma capitalização da população, que você vai ter cidades melhores, que você vai ter mais infraestrutura, ele não consegue, porque ele tem que responder a várias demandas diferentes. Então o que acontece? Uma parte da população começa a procurar saídas de ruptura. E aí a história do Brasil é uma história onde a extrema-direita ela tem força orgânica. Desde os anos 30. Desde os anos 30. Você pega, por exemplo, os anos 30, o Brasil é o país que teve o maior partido fascista fora da Europa. A Aliança Integralista Nacional tinha 1.200.000 membros. Caramba. Se você procurar na sua família, você vai achar um integralista. Se eu procurar na minha, eu vou achar um. Todo mundo que está ouvindo a gente... Qual que era a deles? Era a figura do fascismo nacional. Era o fascismo versão brasileira. Então, basta pegar o que eram os textos do integralismo. Todas as ideias fundamentais do fascismo estão lá. Tava lá. E era o maior partido do ponto de vista... nacionalismo... Tinha tudo. Tinha o nacionalismo, tinha essa leitura efusiva, epifânica da história nacional. Certo? Então, essa ideia de que não, mas os povos eles se juntam, então não teve o genocídio, não teve violência. Exatamente. Interpretação da história. Uma versão, digamos, epifânica da história brasileira. Né? Então, essa ideia da grande história nacional. Né? E você tem essa afirmação do modelo produtivo
produtivista do capitalismo brasileiro, com toda a violência que ele implica, com toda a desigualdade que ele implica. É impressionante, né? A gente tem que brigar, porque tem gente que quer que a história seja o que eles querem, e não o que é, e não a verdade. Entende? Gente, o que é, o que não é, nunca vai ser. Todos os elementos que são constituindo essa indiferença em relação a setores mais vulneráveis da sociedade, o culto da violência, né? Todos esses elementos são constituintes a figura da grande liderança como elemento fundamental da organização do campo político, a desconfiança da experiência de democracia direta, certa ideia de que não, você precisa de um governo forte, todos esses elementos estavam lá. Quem era a figura forte dessa época? Plínio Salgado. Tá. Né? Que você acha a foto dele, por favor? Que é um sujeito que ele vai continuar na política brasileira. Ele vai ser candidato a presidente na eleição do Juscelino, ele tem 10% dos votos, né? Isso depois do suicídio do Vargas. Tá. Ele vai virar deputado por São Paulo, na época da ditadura militar. Ele vai acabar escrevendo os livros de história da ditadura, para a escola da ditadura militar. Putz, é a visão dele. Então. Era a visão dele que ficava, exatamente. Né? E essas pessoas não desapareceram, entendeu? Você não faz assim 1 milhão e 200 pessoas some no ar. O que mais tinha nessa época, dos anos 30? É esse cara? Cadê? É ele? Cadê? Aqui, ó. Assim, é muito curioso, né? O que a pessoa tem da missão de vida dela ser reescrever a história do jeito que ela gostaria que fosse. Eu não entendo o ímpeto, sabe? Assim, do tipo assim, eu vou acordar durante o dia e eu vou fazer isso. Bom, eu sei pra quê? É pra manipular, né? É controle. São pessoas absolutamente taradas por controle. Por isso que elas são autoritárias. Tem que ser do jeito... É controle, tem que ser do jeito delas. Bando de louco do caralho. Você tinha esse partido fascista? Você tinha o partido fascista, você tinha o varguismo, você tinha o Vargas. À esquerda você tinha o quê? Você tinha o Prestes, Partido Comunista. Né? Mas, do ponto de vista popular, eles eram mais fortes. Entendi. E eles continuam, né? Eles vão continuar na ditadura militar, e eles chegam até hoje. De uma certa maneira, é importante lembrar disso para falar, não é uma coisa que apareceu do nada. O Brasil, tal como ele se constituiu, ele exige esse tipo de naturalização da violência. Porque o fascismo vem muito, em um dos eixos fundamentais, das experiências coloniais. Toda a tecnologia fascista que você encontra na Europa dos anos 30, campo de concentração, tudo isso apareceu primeiro em guerras coloniais. Campo de concentração foi a invenção dos ingleses na Guerra dos Boers na África do Sul. E também tinha exato. Tinha o campo de concentração em Cuba, que era do colonialismo espanhol. Quer dizer, eles importam essa tecnologia. Só que o Brasil é o país que tem a maior nível de violência colonial que a gente conhece. Por exemplo, de todas as pessoas escravizadas na África, 30% vieram para o Brasil. É a maior contingente. Tinha um economista brasileiro que chamava Celso Furtado, que vai dizer o seguinte: antes de ser uma sociedade, o Brasil foi uma experiência econômica. Isso aqui nasceu como um experimento econômico. Isso não nasceu como uma sociedade. Um modelo totalmente diferente do que aconteceu dos Estados Unidos, por exemplo. Por exemplo, que era uma colônia de povoamento, você tem toda a razão. E qual que era esse experimento econômico? Era o latifúndio escravagista primário exportador. É assim que começa a sociedade brasileira. Na fazenda escravista. E até hoje a gente vê o efeito disso. Então, quando você começa assim... Essas grandes famílias, oligarquias, até hoje dominando... as relações escravagistas e tal. Como foi feito também o processo com esses escravizados depois, né? Não, você tem toda a razão. O processo ele continua. Ele continua. Continua de que maneira? Uma sociedade escravista é uma sociedade que divide as pessoas em dois. Um tipo de pessoa vai ser reconhecido como sujeito de direito. Então, se o cara morre, então você tem toda a comoção, tem todo o luto. O cara foi morto. E o outro tipo de pessoa cai à condição de objeto. É uma coisa. É uma coisa que você descreve, né? Assim, 15 pessoas mortas na última batida da polícia em Paraisópolis. É como se tivesse perdido uma coisa. Entendeu? Então é isso, a gente conhece muito bem, porque é a nossa lógica. Lógica da nossa sociedade. Isso vem, você percebe? Quando você começa desse jeito, a sua tendência é continuar da mesma forma. E para os dias atuais, como que a gente está dividindo esse tabuleiro, esquerda e direita? Olha, eu diria o seguinte, a esquerda brasileira ela tá totalmente desarticulada. Só fazendo uma linha do tempo, então, quando o PT chega ao poder, a esquerda chega ao poder, e aí tem aquela PSDB e PT... Você coloca como esquerda e um centro-esquerda ou o PSDB já como direita nesse começo? Não, o PSDB era um partido de direita. Ele tem uma centro-direita? Ele tem uma história, assim. Ele começa como uma divisão do PMDB. Ah, é? Ele começa lá em 86, 87 como uma divisão do PMDB. E ele queria se colocar como Partido Social Democrata. Quer dizer, uma espécie de esquerda mais liberal, né? No sentido de uma centro-esquerda. E as pessoas que tinham esse... Alguns sim, outros não. Né? Mas o fato é que, muito rapidamente, ele vai se acelerando, porque quando ele vira governo, no primeiro governo Fernando Henrique, ele vira no governo dentro de uma aliança com o PFL, o antigo PFL. Que era? Antônio Carlos Magalhães, direita, que era direita. Era o pessoal da ditadura. Tá. Era o pessoal da ditadura que tinha montado um partido. Né? Entendi. Que teve a ditadura que sustentou até o final e teve a ditadura que saiu um mês antes do final. Né? E a ditadura que saiu um mês antes do final, deu no PFL. Né? E aí eles criam uma aliança. E essa aliança, ela é uma aliança que vai recaracterizando o PSDB. E então ele sai do governo já como um partido de centro-direita. Entendi. Né? Então, só que é fato, era um partido de centro-direita que, do ponto de vista dos costumes,
Ele era liberal, aquela ideia, conservador na economia, liberal nos costumes. Só que o que a gente tem hoje é outra coisa. É conservador na economia e conservador nos costumes. Exatamente. Tá. E aí, quando com a eleição do Bolsonaro, a gente tem uma quebra, então? Aí acelera o processo exatamente de consolidação da extrema-direita brasileira. Qual era esse contexto para o aparecimento do bolsonarismo e dessa direita? Olha, você tinha. Bem, a primeira coisa, esse é um processo que não é só brasileiro, ele é um processo mundial. A gente estava vendo. Estava vendo no mundo inteiro. O Trump é antes, né? O Trump é antes. Não. 2018, 2020. Mais ou menos a mesma época. Tá. Mais ou menos a mesma época. Mas você já tinha extrema-direita europeia que crescia continuamente. Na Áustria, na França. E veio de onde? Veio de uma insatisfação com a economia? Vem de onde? Sim, eu diria que com essa crise de 2008 o processo todo se acelera. Se acelera porque o que a extrema-direita diz é, veja, a conta da crise foi paga pelas pessoas mais pobres. Por que a conta foi paga pelas pessoas mais pobres? Porque elas foram perdendo seus direitos, elas foram perdendo a estrutura do Estado do Bem-Estar Social, elas foram perdendo seus sistemas de proteção, certo? Os hospitais foram ficando cada vez mais precários, a escola foi ficando cada vez mais precária. Por quê? Porque não tem mais dinheiro. Onde é que estava o dinheiro? O dinheiro tinha sido utilizado para salvar os bancos que estavam quebrando. Né? Então você tem 1 trilhão de euros que foi dispensado só da Comunidade Europeia para o sistema financeiro. Esse trilhão faltou em algum lugar. Claro. Né? Então faltou exatamente para essa população. O que essa população começa a entender? Bem, eu preciso de uma outra alternativa. O que a extrema-direita dizia? A gente vai proteger vocês, mas a gente vai proteger vocês. No seguinte, não dá para proteger todo mundo. Não dá para proteger o estrangeiro que veio até aqui, certo? Não dá para proteger esse pessoal. Dá para proteger nós. Né? Os americanos, exatamente. O resto a gente deporta. Né? Então isso vai ganhando força. Esse cara que tá tirando o teu emprego. Exatamente. Você vai jogando esse jogo clássico do ressentimento. Você não fica com raiva de quem está em cima. Né? Você fica com raiva de quem está do lado. Você não olha para cima e fala, não, peraí, esse sujeito ele tá me impondo um tipo de precariedade. Não, você olha para o lado e fala, esse aqui ele tá tirando o que poderia ser meu. Esse discurso? Porque é uma coisa que tá rolando aqui nos Estados Unidos, um papo que eu concordo. Eu acho que eu concordo um pouco, que é essa coisa do Trump ter ganhado pela segunda vez. E das pessoas terem votado nele dessa vez só para poder falar que ganharam dos democratas, entendeu? Só para ter esse gostinho. Então esse negócio que ele tá falando da gente ter raiva do lado, é isso mesmo. Isso pela nossa própria Constituição, assim, né? É normal, você tá, entre aspas, competindo mais com quem tá perto de você do que com quem tá em cima. E aí, quem quer manipular usa isso, né? Entre outras coisas, porque a esquerda não consegue mais colocar como discurso universalista. Que é uma coisa do tipo PT, por exemplo? Que era um discurso assim, a gente está aqui para fazer políticas para todo mundo, né? Não só para um grupo, não só para um setor, mas para todo mundo. Né? Mas vem também um pouco da decepção com partidos como o PT, né? Que não honraram o discurso deles, em parte e tal. Sim, porque quando você fala isso, as pessoas esperam e depois elas vão ver qual é o resultado. Qual que é o resultado? Você realmente criou aquilo que a gente chama de macroestrutura de proteção social? Sei lá, você pegou, capitalizou, tirou dinheiro das pessoas mais ricas e criou um sistema do SUS enorme. Né? Então, sei lá, você pegou imposto de grande fortuna e criou um sistema de educação onde agora o sistema de ensino médio é um sistema gratuito. E bom. Não foi isso que aconteceu. Né? Então, quer dizer, as pessoas começam a imaginar. Continuaram ganhando muito. Sim, exatamente. Então, o que acontece? As pessoas começam a imaginar, bem, esse modelo realmente não existe, ele nunca dá certo, não vai dar certo, não tem mais espaço para isso, porque nem você que fala que acredita faz quando você tem o governo na mão, mas não adianta você chegar e falar, não, mas eu tentei, mas de fato não tinha correlação de forças favoráveis, não tinha nada nesse sentido. Porque as pessoas acreditam nisso até um ponto. Depois eu falo, não, mas se for isso, então nunca vai ter correlação de forças, então eu não quero mais saber. Então eu prefiro utilizar uma outra lógica, que é a lógica da extrema-direita, que é um pouco assim, que é a lógica de cada um por si. Cada um por si. Exatamente. É importante que não tenha ninguém que te atrapalhe, é isso. E que não tenha ninguém que seja privilegiado no seu lugar. Então, por exemplo, as políticas para grupos mais vulneráveis é visto como um privilégio. É descrito como um privilégio. Não, esse pessoal está aí, ele tá recebendo uma proteção que você não tem. Né? Cota, políticas sociais para minorias e coisas dessa natureza. Só que então, o que acontece? Essas pessoas de fato. Tá dando para eles, não tá dando para mim. É isso? Só que tem um lado que é verdade. É de fato. Você está deixando várias pessoas em uma situação de descobertas, exatamente. Então elas começam elas veem esse discurso como um discurso meio de última possibilidade, que é um tipo de. Mas também deixar uma parte descoberta não é também para alimentar essa rivalidade? Serve para isso também, acaba servindo para isso também, né? Discurso. Não, então. Isso, exatamente. Faz sentido, a pessoa fala, faz sentido. Esse é o que é o problema. Que a gente viu nessa última eleição muito isso, né? Então, a população pobre colando esse discurso do empreendedorismo, de você faz a diferença, e o discurso da esquerda, aquele discurso velho de vamos cuidar de você, o pessoal não querendo muito, né? Isso. Porque eles não veem isso. Eles não veem isso acontecendo. Você fala, mas então tá, e aí, onde é que tá? Quando foi? Quando foi mais, E o que pega muito também é a parte de segurança, que a esquerda tem um problema de
quando fala de segurança, quando fala de proteger essa população mais pobre, né? Então, essa é uma questão muito interessante, porque a gente poderia praticamente inverter essa questão. Porque é mais ou menos o seguinte, como assim segurança com a polícia militar que a gente tem? Você viu o que os caras acabaram de fazer 2, 3 dias? Pegaram um rapaz e jogaram da ponte. Né? Isso depois eles mataram um outro por causa de um que roubou R$7. Quem tem segurança com isso? Na verdade, o problema maior da segurança nacional não é a violência. O problema maior da segurança nacional é a polícia. A polícia é um fator de insegurança nacional. E a ausência dela também. Né? Mas essa é uma boa questão. Mas a ausência desse tipo de polícia... Eita, que deve ter mugido. O chat do Vilela deve ter mugido nessa hora, meu Deus. Não, desse tipo não. Então, por isso que assim, eu diria, uma política de esquerda, ela começaria pelo seguinte, lembrando, foi feito um estudo pelo IPEA há mais ou menos 5 anos atrás que dizia que 65% da população brasileira não confia na polícia. Deixa eu começar daí. Por que ela não confia na polícia? Pois é. O que está acontecendo? Né? Ela está vendo o que está acontecendo. As Nações Unidas já pediu a extinção da Polícia Militar brasileira. Porque a Polícia Militar é uma excrescência, não existe em outro lugar do mundo. Não existe uma polícia militar que policia espaços urbanos. A Polícia Militar normalmente policia só fronteiras e quartéis. Por quê? Porque ela vai impor uma lógica militar. Claro. Você viu o comandante da Polícia Militar aqui de São Paulo, o que ele falou depois que o cara jogou o sujeito da ponte? Falou, foi um erro psicológico. Quer dizer, foi um erro psicológico? Como assim um erro psicológico? Uma barbárie, crueldade absoluta de você colocar as pessoas, matar as pessoas dessa forma. Foi um erro? Foi assim, você percebe? Essa é uma lógica de militar. Falar, depois que você vai lá, joga uma bomba, arrebenta tudo, fala, olha, desculpa, a gente tinha um alvo, mas teve efeito colateral. Claro. Quer dizer, isso não é... um pensamento bem militar mesmo. Exatamente. Isso não é lógica para você policiar ou resolver mediação de conflitos sociais dentro da sociedade. Mas eu recebi todos os candidatos aqui, e todos eles falavam em aumentar o efetivo, né? Tem essa sensação de que a população fala, não, tendo mais policial na rua, eu tô mais seguro. Tem essa sensação ainda. Deve ser porque, né, todos falaram isso, né? E dobraram ou até triplicar. Olha, eu diria quase o contrário. Eu acho assim, não adianta dobrar, não adianta triplicar, não adianta quadriplicar, não vai resolver problema algum. E no fundo do fundo... O problema não é isso. Esse não é o problema. O problema é que quem você está colocando, que tipo de pessoa você está colocando. Sim. E mais do que isso, de onde vem essa violência? Você acha que um país que tem esse grau de precariedade não seria violento? Você acha que esse país onde as pessoas... Sabe, qual é a expectativa de vida de alguém que mora no Capão Redondo? E faz a comparação com a expectativa de vida de alguém que mora em Higienópolis. Certo? Então, assim, você acha que um país como esse não vai terminar na bala? Não vai terminar na maior violência de confronto entre setores da própria população? Então não adianta você criar a ilusão de que você vai colocar a polícia na rua e o processo vai parar. El Salvador, né? O Brasil é o segundo maior país em número de presidiários. O terceiro, desculpa, é a China, os Estados Unidos e o Brasil. Né? Até a última vez que eu vi era uma coisa em torno de 600 mil pessoas presas. Né? Agora, a questão é, o pessoal que trabalha com isso fala, é a coisa mais estúpida que você possa fazer. Porque o que acontece se você colocar as pessoas numa prisão? Você está ajudando o crime organizado. Você está ajudando o crime organizado. E a gente está vendo os efeitos disso agora. Exato. O cara vai lá, você tem um crime organizado que organiza as prisões. Ou você se afilia de um lado ou de outro, você está morto lá dentro, você não tem nada. Né? Você tem toda a razão. Você tem toda a proteção de advogado, de coisas que chegam lá. Mas a gente parou nesse momento em que o Bolsonaro então é eleito. Qual é o contexto então brasileiro? O que acontece a partir daí? Com a esquerda e com a direita? Veja, com essa situação, eu diria, de esgotamento da nova república, você tem setores da população que vão procurar... Isso que ele está falando de quem que vai ser o policial, quem que a gente vai contratar. Porque assim, o papel do policial que vai, por exemplo, atender um chamado de violência doméstica, por exemplo, esse cara ele tem que ser um pouco assistente social também, sabe? Porque ele está lidando com uma coisa ali muito delicada, entende? E eu acho que vários cenários de crimes e de confusões, assim, tem que ter esse lado social, esse olhar humano para o negócio. Senão fica acontecendo aí o que está acontecendo, né? Dando alternativas de ruptura. 2013 foi um grande exemplo nesse sentido. As pessoas falam, mas 2013, você não sabe o que as pessoas queriam. Começa de um jeito, de repente começa aí um monte de gente, cada um pedindo uma coisa, virou uma bagunça, né? Porque talvez de fato as pessoas sentiam que havia uma série de coisas que não estavam sendo ouvidas. Né? Então as pessoas elas saíam na rua falando o quê? Não, eu quero escola padrão FIFA. Por que eu estou construindo estádio? Por que eu estou construindo estádio em Brasília e em Manaus? Eu queria escola no padrão menor. Então você percebe o que acontece? Essas demandas não foram respondidas. E o que acontece? Quando você tem uma extrema-direita no Brasil que estava lá um pouco como semente esperando para germinar, era só procurar um solo bom que ela crescia, bem, eles acharam. Tinha essa demanda, então? Sempre teve essa demanda, sempre teve. E o estranho é o Bolsonaro, que não era esse cara, né? Que ele não era essa direita que parece que mas é o cara que apareceu para ocupar essa lacuna, né? Olha, Vilela, o maior problema, o maior erro da nossa interpretação do Brasil foi esquecer que o fascismo é um elemento constituinte da nossa história. Esse foi o maior erro. Que ele nunca se afastou. Desapareceu, ele nunca se afastou. A gente tinha uma ilusão. Por exemplo, é isso que eu ia falar. Para mim, não existia nenhum sinal de que existia fascismo
nessa época, ou antes disso. E ele estava infiltrado, então. Sim, você percebe? Eu faria até uma autocrítica nesse sentido. Sabia. As universidades têm uma responsabilidade enorme nisso. Eu sabia, porque eu sou de Mato Grosso. Eu sabia. Ele tá falando que as universidades têm um papel nisso. Elas ensinaram isso. Elas não levaram você a perceber, entendeu? Então elas não lembravam pra gente, olha, mas espera aí, a gente teve uma partido fascista fora da Europa. Olha só, se você pega a história da ditadura, tá cheio de integralista para tudo quanto é lado. Veja, um país que tem estrutura colonial como o Brasil, ele naturaliza seus índices de violência, né? Então, ou seja, o problema é que isso tá aí. Então é importante a gente saber se preparar para isso. Ninguém cantou essa bola? Ninguém cantou essa bola. Nem jornal, nem... Ninguém. Nem eu, nem ninguém. Hoje, olhando assim para as coisas que eu escrevi à época... Via como motivo de piada. O surgimento do Bolsonaro foi visto como um cara que, ninguém leva a sério e tal. Olha, até eu posso lembrar, porque eu escrevia na Folha de São Paulo nessa época, eu fazia uma coluna semanal. E aí, como que era a redação nessa época? Não, eu lembro de num dado momento perceber, falar, não, peraí, essa história do fascismo não é uma brincadeira, né? E eu lembro as primeiras reações, lembro muito bem, quem for procurar na internet vai achar. Era assim, a gente era motivo de chacota. É mesmo? Era motivo de chacota. Estão exagerando? Esses caras estão fazendo discurso de centro acadêmico. Eu ouvi isso várias vezes. As pessoas acham que o quê? Que um país é um centro acadêmico? Não, o país é sólido, tem instituição sólida, blá, 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 blá. Bem, hoje, a mesma... Sempre. É o cientista abrir a boca e o pessoal falar que tá exagerando. Que isso? Ouvir o cientista ninguém quer. Hora do golpe. A gente passou 4 anos falando, tem um golpe sendo preparado. Porra, a quantidade de vezes que eu ouvi... Eu vou te falar também que eu não levava muito a sério. Eu falei, não, será? Os caras são muito burros, eles não vão conseguir. Mas tentaram, então. Tentaram. Eu já digo mais, só não conseguiu porque não tiveram apoio internacional. Ou porque não tiveram um apoio pleno do Exército também. Por que o Exército não deu apoio? Por quê? Porque não viu... Porque ele viu que não ia ter base internacional de sustentação. Você fala internacional, Estados Unidos? Sim, principalmente. E os caras não deram esse apoio por quê? Se fosse o Trump no governo, teria tido um golpe no Brasil. É mesmo? Sim. Nossa. Eu pago 3 contra 1. Sem titubear. Teria tido um golpe. O que salvou a gente foi o fato de que ele não foi reeleito. Não, que era o Biden, exatamente. Que ele sabia que se fortalecer um golpe de Estado no Brasil, ia interferir na política interna norte-americana. Porque o Brasil é o segundo país da América Latina. É o primeiro país da América Latina, é a segunda economia da América. E aí o Bolsonaro chega ao poder. E aí o que muda? Veja, eu diria que se explicita a matriz autoritária da sociedade brasileira. Vários grupos aparecem ou que estavam dormentes, eles... Sim. E aparece também essa matriz, que é uma matriz clássica do neoliberalismo latino-americano. Porque... Que tava como? Veja, o neoliberalismo é uma invenção da América Latina primeiro. O primeiro país a ter uma política neoliberal não é a Inglaterra da Thatcher. Não. Nem os Estados Unidos do Reagan. É o Chile do Pinochet. Uhum. É onde, pela primeira vez, economistas foram formados na Universidade de Chicago, né? Ou seja, os papas do neoliberalismo, Milton Friedman, Hayek e companhia, vão e aplicam um programa... Que época que é isso? Começa em 73. Né? Fazendo começa em 73. E eles aplicam mesmo para valer. Em 79, 80 já está montado. Já está tudo feito. Né? E qual que é essa base, então? Neoliberalismo radical e estrutura política autoritária. Tá. É um neoliberalismo autoritário. É diferente do da Thatcher e da Reagan, onde essa ideia do autoritarismo não tá muito presente. Não dessa maneira explícita. Tem outros níveis de autoritarismo. Entendi. Mas esse significa, eu vou utilizar o poder do Estado para silenciar todo e qualquer grupo que seja contra livre iniciativa e livre concorrência, que começam a falar, mas a história de livre concorrência não é verdade, né? Quer dizer, porque você está privilegiando já quem tem capital, né? Então, quem está pobre vai continuar pobre a vida toda. Você vai usar toda a sua força política para eliminar do campo político essas pessoas. Né? E você vai preservar essa ideia de que a verdadeira liberdade consiste em livre iniciativa e livre concorrência. E aí, a partir do Chile, vai para onde? Então, a partir do Chile, o Chile vai implementar isso, de uma certa maneira. Você vai ter os programas de ajustes neoliberais em vários países da América Latina, na Argentina, o Carlos Menem e companhia. Bem, no Brasil é o Fernando Henrique, mas o Fernando Henrique não consegue ir muito longe. Essa que é a questão. Por que ele não consegue ir muito longe? Porque o Brasil era um país de grande conciliação. Então você não conseguia desmontar. Né? Você acha que a intenção do Fernando Henrique era ser mais radical? Ia ser mais radical, sim. É mesmo? Sim, ele tentou. Tanto que ele tentou. A primeira coisa que ele faz quando ele entra no governo, ele tenta quebrar a estrutura sindical do país. Tem a famosa greve dos petroleiros, que é um pouco como a greve dos mineiros da Thatcher. O Brasil para, porque não tem gasolina, durante 1 mês, 2 meses. Né? Mas ele não abre, não negocia, porque ele quer quebrar. E aí ele quebrou. Ele quebrou a força do sindicato. Quebrada a força do sindicato, você consegue avançar nessas suas políticas onde as classes menos favorecidas elas vão pagar a conta. Né? Só que se tivesse mais espaço, ele iria mais longe. É que não tinha mais espaço. Porque ele coloca a reeleição, né? Que ele era contra a eleição, e ele... Exatamente. Só que aí com o Bolsonaro, aí é diferente. Aí você vai até o fim. Aí você quer, porque você já tinha dado um golpe. Você tinha dado um golpe parlamentar contra Dilma. Aí vem o Temer. A primeira coisa que o Temer fez é uma reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista era uma reforma, por exemplo, que permitia que grávidas trabalhassem em espaço insalubre.
Era uma reforma que permitia que você poderia negociar com o seu patrão um acordo menor do que o acordo médio que era previsto por lei. Piso. Ela era uma reforma que dizia, se você tentasse processar sua empresa, certo? E perdesse, você ia ter que pagar os custos da empresa, né? Então, isso, ou seja, os custos do processo para a empresa também, para a empresa também, né? Então isso vai mostrando, você criava uma situação de extrema fragilidade, né? Então você teve a reforma da Previdência, que aumentou para 65 anos, certo? E num país onde eu lembraria para você, o Maranhão, por exemplo, a expectativa de vida do Maranhão é 64. E o nosso teto de aposentadoria é 65. Então, ou seja, significa que o cara vai trabalhar até morrer. Só isso. E não vai... não vai conseguir nunca uma aposentadoria, né? Então, esse era o horizonte que já estava montado para o Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez foi simplesmente entrar e implementar o processo e levar até o extremo. E por que ele não consegue? Pandemia? Veja, a pandemia foi um elemento importante, efetivamente. Bem, basta a gente lembrar, a gente está falando de um país que tem 3% da população mundial e teve 15% das mortes. Foi a mais catastrófica gestão da pandemia do mundo inteiro. Cara, o Brasil era o caso exemplar. Pois é, exato. Todo mundo teve alguém que perdeu nessa história, né? Na família, em amigos. E mesmo assim ele perde por 1,3% dos votos. Ele não perde, ele deixa de ganhar. Por alguns erros de aliados no finalzinho, eu acho. Exato, ainda tem isso. Teve todos esses. Quer dizer, ele estava num processo de crescendo. Ele estava crescendo, eu lembro. Se não tivesse um louco que nem o Roberto Jefferson, Carla Zambelli, talvez a situação tivesse sido outra, com certeza. Então isso mostra pelo menos uma coisa muito clara: a fragilidade da posição do Brasil depois da eleição do Bolsonaro. Isso deveria ter sido levado em conta. Mas não é só o Brasil, você vê que o Trump foi reeleito. Sim, né? Exato. E a tendência é um pouco essa, de que isso aconteça no Brasil. E foi reeleito com uma margem grande, não foi? Enorme. Uma das coisas mais importantes da seleção norte-americana foi entender que, na verdade, o Trump não ganha mais votos. Ele tem mais ou menos o mesmo número de votos que ele teve há 4 anos atrás. Não. O que acontece é que o Partido Democrata perde 10 milhões de votos. 10 milhões de pessoas que tinham votado no Partido Democrata não votaram. Não vão. Desilusão, então, o que é? Exato, você tem toda a razão. Desilusão, você tem um programa que não diz respeito a essas pessoas, ele não consegue resolver os problemas dessas pessoas. Certo? E você tem uma situação que eu lembraria o seguinte: numa situação de polaridade, a pior coisa eleitoral que você pode fazer é tentar conquistar o centro. É a coisa mais estúpida que você pode fazer. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é entusiasmar a sua base. Foi um pouco que o Boulos tentou fazer aqui? Eu esperei terminar a eleição para fazer crítica, para ninguém falar que eu estava fazendo crítica no momento errado. Tá. Esperei para falar, não, a gente fez uma estratégia errada. A estratégia foi equivocada. Assim, me desculpa, eu participei da campanha de 2018 dele para presidente, eu fui uma das pessoas que fez o programa. Eu participei da campanha de 2020 para prefeito, eu estava lá no comitê. Então, assim, alguma coisa eu posso falar, né? Então, ou seja, eu não estou falando com quem diz, olha, esquece isso. Eu falo, não, a gente não pode errar da mesma maneira 2 vezes. Isso é impossível. Ele abandonar os temas principais para poder suavizar e pegar o centro? Foi isso? Ele não entender que é assim. E eu digo, não é ele, o partido não entendeu. Eu sou suplente de deputado do PSOL, então acho que eu também posso falar alguma coisa sobre o partido que é meu. O partido não entendeu isso, que é, numa situação como essa, não adianta você tentar pegar a gente do centro, porque não tem mais ninguém no centro. Acabou. As pessoas foram para os extremos. Né? Não existe mais essa pessoa moderada. Não existe mais essa pessoa. Ela já tem uma opinião formada. O que é um número completamente irrisório. A coisa mais importante que você tem que fazer é entusiasmar a sua base. Elas têm que estar com entusiasmo, porque quem ganha a eleição não é você nem o seu diretor de marketing. Quem ganha a eleição é o seu eleitor. É o seu eleitor que vai bater, a esquerda sempre foi assim, vai bater a porta, vai falar, olha, você tem, do seu vizinho, você tem um candidato para vereador, você tem um candidato para prefeito, olha só o que eu tenho. Isso que. Só que o que acontece é que ninguém mais está entusiasmado com isso. Mas será que não é porque esse cara que tá batendo a porta tá chamando o vizinho de fascista e na hora da eleição ele falou, vamos tomar um cafezinho? Porque eu vi isso muito acontecer. Da esquerda acusando qualquer pessoa um pouquinho mais à direita de fascismo. E depois na hora falou, vamos conversar. Isso não é uma coisa que atrapalha também a esquerda? Sim, eu diria... De colocar todo mundo para extrema. Ah, você não é esquerda? Então é extrema direita. Você é bolsonarista. Pô, eu conheço muito bolsonarista mais velho que ele tá longe de ser esse bolsonarista padrão. É só simplesmente um... Essa crítica eu não acho que ela é muito justa, não. De falar que a esquerda não quer, que chama... Mas eu acho que essa galera que é radical, assim, que chama qualquer um de fascista, assim, eu acho que é uma minoria. Agora, quando a pessoa por que a gente não pode falar? Também, entendeu? Então eu acho que tem pessoas que são assim e que ficam aí incomodadinhas, quando também, né? Eu acho que é o contrário, que eu vejo as pessoas progressistas de esquerda querendo conversar, fazendo de tudo para o relacionamento com essas pessoas ser bom e não conseguindo. Cara que é das antigas aí. Então, eu entendo. Você entende esse movimento? Sim. E na família tem alguém falando, meu pai é fascista. Pô, será que ele é fascista mesmo? Então, olha só, essa é uma questão muito boa mesmo. Porque se a gente pensar, por exemplo, o que era a Alemanha nos anos 30, todas as 33% das pessoas que votaram no Partido Nacional Socialista na época eram nazistas. Então, eles não sabiam, né, direito para onde ia naquela época. Ou eles estão muito indiferentes em relação a certas questões, é uma questão interessante. Ou inconformados. Ou eles já não acreditam mais em você. O tal
como o Marçal, né? O cara não é do sistema. E esse Mas tem uma parte que é fascista mesmo. Temos que admitir. papo, né? Ou eles não acreditam mais na esquerda. Ou eles são, inclusive, você tem várias pessoas mas que eu vejo votaram- isso, eu vejo muita gente bolsonarista ou mais a essa direita que meio não acredita que não mais. acredita mais na esquerda. Por quê? Porque eu quero dizer o Mas você seguinte... entende isso que eu falo? Sim. Quando você radicaliza acusando essas pessoas falam, eu sou fascista, eu sou não sei o quê. Aí que o cara se inflama pro outro lado, né? E faz esse papel de bater na porta aí. E aí agora tem o WhatsApp, tem rede social, não- que ele tá numa bolha. Mas aí não pode falar também? Uma pessoa da minha família, por exemplo, me mandou uma mensagem com uma piada bem grosseira, assim, sobre o Lula, sabe? E assim, eu não sou petista, eu não sou lulista, eu nunca fui. E não tenho nada contra o Lula, não sou antipetista também não. Mas aquilo ali foi tão grosseiro que eu falei, cara, pra que isso, sabe? E a pessoa ficou toda, ai, eles podem nem brincar, que não sei o que, então, tá, sabe? Não foi piada, você fez pra me provocar. Então eu vou falar que você fez pra me provocar. Entendeu? Tipo, às vezes você tem que falar a verdade pra pessoa. Não, você está sendo racista nessa posição. Você está sendo, entendeu? Às vezes a gente tem que falar. Cada vez mais ele acredita que aquilo é verdade, né? Isso mudou muito A também. gente nem precisa chamar ele de fascista. A gente pode chamar ele de ressentido, de machista, de sexista, de tudo. Que é mais ou menos reacionário. Que é um pouco como a gente faz. Eu diria, tem um problema nessas caracterizações. Não porque elas não sejam irreais. Não porque elas sejam irreais. Elas muitas vezes são Não, reais. eu tô falando que são irreais, não. Eu tô falando é que assim você não resolve o problema. Você tem toda a razão. É porque isso são efeitos, não é uma causa. O sujeito não vota na extrema-direita porque ele é machista. Certo? Eu insistiria nesse ponto. Isso não é uma causa, isso é um efeito do processo. Como assim? Isso significa, quer dizer, isso não é o cerne central, o que leva a pessoa a fazer esse tipo de identificação. Na verdade, isso vai sendo produzido quando ele se identifica com a extrema-direita. Isso vai sendo amplificado quando ele se identifica com a extrema-direita. Mas a questão é por que ele se identificou? Ou não tá nele? Bem, mas essa é uma questão. Não existe essa coisa. Qual que é a minha característica como pessoa? Depende da relação na qual eu tô. Depende do contexto no qual eu tô. Mas essas pessoas, exatamente, você pode ter comportamentos. Na família, no exatamente. trabalho, no futebol. Ou qual é o contexto momentâneo no qual você está. O sujeito se sente completamente vulnerável, se sente completamente esquecido. Ele vai usar esses elementos como uma coisa assim, não, mas eu vou me fortalecer. Né? Então, ou seja, ele vai se dispondo dessas armas. E tem um medo também. Exatamente. Você tem o medo de ser deixado para trás, o medo de ser completamente vulnerabilizado, o medo de que tem efetivamente novos grupos que vão ocupar novos espaços e você vai completamente ser esquecido. Agora, isso é um discurso de ressentido. Eu falei, não, isso é um problema social concreto, real. Essas pessoas, elas têm o direito de ter uma resposta adequada. Né? E elas não estão tendo. Qual a resposta que a gente está dando? Chamando de burro, né? Você é pobre de direita, você é burro. Eu também acho uma péssima resposta. Então. Só que a extrema-direita tem uma resposta. Qual? O empreendedorismo. Sim. Vai por você. Agora é você sozinho. Não escuta o que estão te falando. Não escuta o que estão te falando. Se você realmente trabalhar duro, pesado, você vai conseguir. Porque é fato que não vai ter espaço para todo mundo. Vai ter espaço para um terço da população. Você garante o teu. Mas você tem que garantir o seu. O discurso é catastrófico, mas ele tem um sentido, entendeu? Ele tem um sentido. E aí quando você fala que a esquerda morreu, ela não consegue mais traduzir o discurso dela em voto, é isso? Ela não consegue mais ter uma ação alternativa, porque nem é uma questão de discurso, é uma ação também. Você tá falando que nem o voltar para a base, que o... Então, mas você percebe, voltar para a base significa o que exatamente? Né? Radicalizar? Significa Vou parar por aqui pro vídeo não ficar muito longo, então. Então a parte 2 já tá aqui, ó.